Gravação iniciada. Então, dando continuidade aos trabalhos da sessão do dia 8 de dezembro de 2020, vamos fazer o item 21 da pauta, recorrente Milton Sidslack, relator Paulo Henrique. Mais um caso de omissão de receita. Isso, recurso voluntário, decisão julgou parcialmente procedente a impugnação, e o processo trata de autos de infração de RPJ e reflexos em relação aos anos calendários 2009 a 2011. E aqui o processo era cheio de nuances, mas o relatório foi muito bem feito lá pela DRJ, e aí eu transcrevo uma parte. De acordo com o termo de verificação fiscal, verificação de infração, o contribuinte tem como objeto social a corretagem de seguros dos ramos elementares, de vida e capitalização, previdência, saúde, conforme seu contrato social. Nos anos calendários de 2009 a 2011, adotou lucro presumido como forma de tributação dos resultados. A partir das informações prestadas por terceiros em DIF e das informações constantes nas DIPJs, dos referidos anos calendários, a fiscalização constatou que os valores declarados são inferiores aos valores informados em DIF pelas fontes pagadoras. Então, está aí o quadro mostrando as diferenças. O contribuinte foi intimado a confirmar o recebimento dos valores constantes nas DIF, ou, caso considerasse não recebidos, não ter prestado os serviços aos quais os valores se referiam, ou não conhecer as fontes pagadoras que transmitiram as declarações, esclarecer tais circunstâncias. Na resposta, o contribuinte apenas alegou ter passado por dificuldades financeiras e administrativas, mas que todos os procedimentos fiscais foram realizados na forma da legislação vigente. O mesmo documento, de forma genérica, impugnou as supostas obrigações levantadas no termo de intimação. Em razão disso, e havendo necessidade de esclarecer quais das declarações, DIPJ ou DIF, refletiram as operações de prestação de serviços havidas entre as tomadoras e o sujeito passivo, as pessoas jurídicas Sul América, Allianz, Bradesco e Bradesco Saúde, foram intimadas a apresentar notas fiscais e comprovantes de pagamentos ou créditos relativos aos serviços prestados pelo contribuinte. Essas pessoas jurídicas foram selecionadas por representarem 80,08% do total recebido pelo contribuinte. As fontes pagadoras apresentaram os documentos de folhas. Os valores dos pagamentos totalizados por mês foram transcritos no anexo 1. A partir desses valores, verificou-se que não existem diferenças entre os valores declarados em DIF e os valores relativos aos pagamentos efetuados ao contribuinte. O atuante afirma que no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífico o entendimento de que é válida a autuação por omissão de receitas baseada em informações contidas nas DIFs apresentadas pelas fontes pagadoras. Afirma que, não obstante a DIF ser indício suficiente para configurar a omissão de receitas, tomou o cuidado de intimar as pessoas jurídicas que prestaram as informações para confirmá-las, uma vez que a infração acarreta a majoração da multa de ofício e, em tese, configura crime contra a ordem tributária. Por fim, conclui que o contribuinte incorreu na omissão de receitas, escrita no artigo 2º da Lei 8.846, sobre a qual incide RPJ, CSLL, PIS e COFINS. Além disso, por exercer a atividade de corretor de seguros, o contribuinte está submetido à alíquota de 4% para a COFINS, conforme previsto no artigo 18 da Lei 10.684. Entretanto, sobre a receita declarada, o contribuinte aplicou a alíquota de 3%, que também acarretou na insuficiência de recolhimento da contribuição. Sobre os valores decorrentes da insuficiência de pagamentos, o autuante aplicou a multa de ofício de 75%. Sobre os valores decorrentes de omissão de receita, duplicou a referida multa, conforme previsto no parágrafo 1º, pois, ao abster-se de escriturar pagamentos recebidos e de incluí-los na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento / receita bruta, o contribuinte praticou a infração descrita no artigo 71, inciso 1, da Lei 4.502. O contribuinte apresentou a impugnação, alegando que, conforme o próprio relatório fiscal, terceiros foram intimados a comprovar, através de documentos idôneos, que o impugnante prestou serviço para a empresa. Muitas delas não se manifestaram. Portanto, os valores cuja empresa não tenha comprovado, através de documentos idôneos, a prestação de serviço, não podem ser utilizados como receita omitida ante a falta de materialidade. Alega que na coluna 5 da tabela 3 do TVF,
foi demonstrado o valor do IRRF que havia sido declarado por terceiros na DIF. Porém, ao se analisar os cálculos realizados pelo fiscal, verifica-se que não foi debitado do valor supostamente devido a título de imposto de renda o total retido na fonte. Alega que, não tendo sido descontados o suposto crédito tributário os valores que foram retidos na fonte, ao arrepio da legislação tributária, resta claro que a base de cálculo para RPJ, CSL, PIS e COFINS não condiz com a realidade dos fatos, razão pela qual deve ser decretada a nulidade dos autos de infração, pois o erro na apuração da base de cálculo do tributo implica nulidade do lançamento. Caso não seja esse o entendimento, que sejam corrigidos os valores lançados. Alega que as pessoas jurídicas indicadas no artigo 18 da Lei 10.684 são referidas no artigo 3º da Lei 9.718, os quais fazem remissão ao artigo 22 da 812. Após breve análise desses artigos, verifica-se que não há como lhe equiparar as pessoas jurídicas ali citadas. Isso porque as corretoras de seguro são intermediárias da captação de interessados na realização de seguros. Já as sociedades corretoras são aquelas autorizadas pelo governo federal, as quais competem a intermediação obrigatória para a concretização dos negócios jurídicos realizados nas bolsas de mercadorias e futuros. Alega que as sociedades corretoras são aquelas cuja atividade é típica pelas instituições financeiras ou equiparadas, entre as quais não se enquadram, de regra, as corretoras de seguro. Os agentes autônomos também não se equiparam às sociedades corretoras, desde que sua função está descrita no artigo 722 do Código Civil. Assim, devido à equiparação das corretoras e seguros e agentes autônomos com as sociedades corretoras para o fim de majorar a alíquota da COFINS. Esse é o entendimento do STJ e TRF da 4ª Região. Alega que a multa de 150% não deve prosperar, tendo em vista que sempre colaborou com a fiscalização, entregando os documentos disponíveis, demonstrando sua boa-fé e lhe assim a aplicação da multa agravada, visto que sua conduta se coaduna com a descrição contida no inciso 1 do artigo 44. Alega que, enquanto a antiga redação do artigo 44.2 fazia menção à aplicação de multa de ofício percentual de 150, a nova redação do mesmo dispositivo, dada pela Lei 11.488, reduziu a multa para o percentual de 50%, exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal. Além disso, a multa de 150% é incondicional, uma vez que de caráter nitidamente confiscatório, conforme o posicionamento adotado pelo Judiciário. Por fim, requer que sejam cancelados integralmente os autos de infração, alternativamente sejam adequados os valores, sendo que somente aqueles que forem comprovados pelos terceiros devem permanecer, sejam compensados os valores de fonte, seja declarada a ilegalidade da alíquota de 4%, reduzindo para 3%, seja cancelada a cobrança da diferença de 1% da alíquota da COFINS, readequação da multa de 150%, intimação na pessoa do advogado. A decisão de primeira instância considerou-se que as informações prestadas por terceiros via DIF e objeto de diligência pela autoridade fiscal comprova a retenção total, a receita total oferida pela recorrente. Comprovam e a omissão de receitas. Acolheu-se a dedução do valor do IRRF constante nas DIFs e não aproveitados pela recorrente em DPJ. Rejeitou-se, contudo, a alegação de que a desconsideração dos referidos valores no lançamento implicaria a nulidade de todos os autos de infração. Tratou-se, na visão dos julgadores, de mera irregularidade passiva de correção e que possui reflexos apenas em relação ao IRPJ. Em relação a COFINS, a imposição da alíquota de 4% foi considerada correta, conforme o entendimento exposto no ADI RFB 17 de 2011, aos quais estariam vinculados os julgadores administrativos de primeira instância. No acórdão se manteve por fim a qualificação da multa de ofício. Entendeu-se que, por meio da escrituração e declaração em relação a todos os meses dos anos calendários de 2009 a 2011 e receitas de valores inferiores aos apurados, estaria configurada ação dolosa por parte do sujeito passivo, no sentido de impedir ou retardar total ou parcialmente conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Esclareceu-se que a multa estabelecida na nova redação conferida ao artigo 44, inciso 2, da Lei 9.430, trata de situação distinta da que motivou a qualificação. Por fim, apontou-se a ausência de competência do julgador administrativo para apreciar as alegações de constitucionalidade das ações. A decisão recebeu a seguinte ementa, eu transcrevo. Recurso voluntário, são repetidas as alegações trazidas na impugnação. Pode seguir. Estou admitindo o recurso, ele preenche os requisitos de admissibilidade. Eu fiz uma ressalva aí só em relação à questão
dessa alíquota, da majoração da alíquota para 4%, né, que isso daí, a princípio, seria uma matéria de competência da terceira seção. Só que a autuação foi feita em apenas um auto de infração, então não tinha como separar as matérias aí, atraindo a competência da primeira seção, por analogia ao que é feito em relação às declarações de compensação, lá no artigo 8º do regimento. Estou conhecendo o recurso. Eliminado a nulidade do lançamento. A corrente insiste no recurso voluntário na tese de que, uma vez que na autuação não foram deduzidos do IRPJ apurado o total das retenções a título de IRRF comprovadas por meio das DIFs apresentadas pelas fontes pagadoras, o auto de infração seria nulo, tendo visto o erro na apuração da base de cálculo do tributo. A alegação, contudo, como acertadamente decidiram os julgadores ACO, é improcedente. Certo que o artigo 142 inclui dentro do escopo do procedimento fiscal as atividades de verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante de tributo devido, identificar o sujeito passivo, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Alguns equívocos em relação às referidas atividades podem, de fato, implicar a nulidade da autuação. A exemplo do erro na identificação da matéria tributável, autuação com base em regime de tributação diverso do adotado ou aplicável, ou erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que a correção da falha resultaria em verdadeiro novo lançamento. Por outro lado, meros erros nos cálculos do tributo devido, sem a necessidade de alteração da base legal, enquadra-se dentro das irregularidades, incorreções e omissões referidas no artigo 60 do Decreto 70.235, as quais, não importarão em nulidade, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo. No caso dos autos, por meio da decisão recorrida, o equívoco cometido pela autoridade fiscal foi corrigido com a simples dedução das retenções comprovadas do montante apurado, de maneira de que não há que se falar em nulidade. Rejeito, portanto, a preliminar invocada. Pode seguir. Suficiência de recolhimento da COFINS. Em relação a essa questão, a gente tratou recentemente, eu acho que não necessitaria nem de ler, né? A aplicação é meramente do entendimento do STJ, que já está decidido em recurso repetitivo, que não se aplica essa majoração para as sociedades corretoras de seguro. Pode pular, acho que é tranquilo, todo mundo já participou desse aí, né? Ok. Setembro, Fabiana já estava, né? Omissão de receitas. Em relação à infração de omissão de receitas, a recorrente se limita a se resignar contra a consideração no lançamento da totalidade das importâncias informadas por terceiros, ou seja, inclusive aquelas que não foram devidamente comprovadas, ante a ausência de entrega de documento idôneo por parte do terceiro que foi devidamente intimado pelo fiscal. O exame dos autos, contudo, revela que, diante das divergências de informações constatadas entre as receitas escrituradas e oferecidas à tributação pela recorrente e os montantes informados por terceiros por meio de DIF, a autoridade fiscal elaborou demonstrativo e intimou a recorrente a apresentar justificativas, confirmar o recebimento das receitas ou, em caso de não reconhecimento, esclarecer as circunstâncias. A recorrente se limitou a alegar que passou por uma série de dificuldades financeiras e administrativas, contudo, todos os procedimentos fiscais foram realizados na forma da legislação vigente, a fim de cumprir todas as obrigações fiscais. Em relação às divergências apontadas pela autoridade fiscal, afirmou que, embora possa existir desentendimentos administrativos internos relativos ao período fiscalizado, impugnamos as supostas obrigações levantadas pelo presente termo de intimação e de continuidade do procedimento fiscal, pois, apesar dessas dificuldades administrativas, sempre trabalhamos com o objetivo para cumprir com nossas obrigações tributárias. Ou seja, a recorrente se limita a impugnar genericamente as divergências, sem a apresentação de qualquer elemento de prova em sentido contrário, ao mesmo tempo em que realizam um reconhecimento de sua existência. Como bem apontado na decisão recorrida, embora as informações prestadas por terceiros nas DIFs já fossem elementos de prova suficientes para embasar a autuação, já que não foram contrapostas pela recorrente, responsável pelo procedimento fiscal em cautela adicional promoveu a intimação de elevado percentual das fontes pagadoras, 80,08% das receitas auferidas, que apresentaram elementos adicionais de prova que corroboraram as informações contidas nas DIF. Assim, não faz qualquer sentido a alegação da recorrente no sentido de que as informações contidas nas DIFs apresentadas pelas fontes pagadoras, que não teriam sido intimadas e ou que não apresentaram comprovantes adicionais, não poderiam ser utilizadas no lançamento fiscal. Cabia à recorrente, caso não reconhecesse o oferimento das receitas informadas,
apontar explícita e comprovadamente as divergências. Na ausência de qualquer elemento de prova em sentido contrário, devem ser acatadas como verídicas todas as informações de receitas e retenções constantes das DIFs apresentadas pelas fontes pagadoras, de modo que comprovada a omissão de receita por parte do sujeito passivo e a procedência do lançamento com os reparos já realizados na decisão recorrida. Alguma divergência aqui? Qualificação da multa de ofício. No lançamento foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150%, prevista à época no artigo 44, inciso 2 da Lei 9.430, atual 44, parágrafo 1º da referida norma. A análise realizada na decisão recorrida é precisa. Na ausência da apresentação de novas alegações no recurso voluntário, adoto como minhas próprias razões com permissão no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF. O contribuinte alega que a multa de 150% não deve prosperar, pois sempre colaborou com a fiscalização, entregando os documentos disponíveis, demonstrando sua boa-fé e liguindo, assim, a aplicação da multa agravada, visto que sua conduta se coaduna com a descrição contida no inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430. Alega que, enquanto a antiga redação do artigo 44, inciso 2, fazia menção à aplicação de multa de ofício no percentual de 150%, a nova redação do mesmo dispositivo legal, dada pela Lei 11.488, reduziu a multa para o percentual de 50%, exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal. Sem razão. Conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 44 da Lei 9.430, com redação dada pela Lei 11.488, a multa de ofício de 75% é duplicada nos casos previstos no artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502, 64. Independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. O artigo 71, inciso 1 da lei dispõe, e ele transcreve. E qualifica a multa, nesse caso, é a ação dolosa, entendida como a consciência e a vontade do sujeito passivo em impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Barbosa Nogueira esclarece. Leu ou não? Acho que não precisa. Tranquilo. No caso dos autos, o contribuinte em todos os meses dos anos calendários de 2009, 2010 e 2011 escriturou e declarou receitas que totalizaram somente 813 mil, enquanto a receita apurada pela fiscalização atingiu um montante de 1.885. Os débitos confessados corresponderam às receitas declaradas. Não se tratou de erro na escrituração, mas de ação dolosa, com a qual o sujeito passivo buscou impedir ou retardar total parcialmente, ele transcreve o trecho. Situação em que a duplicação da multa é justificada. No que se refere à alegação de que a multa de 150% prevista na redação antiga foi reduzida para 50% pela nova redação do mesmo dispositivo legal, cabe esclarecer que se trata de multa distinta da multa aplicada nos autos, somente aplicada nos casos de falta de recolhimento mensal do carnê-leão, pessoa física, e das estimativas nos casos em que a pessoa jurídica optando pelo pagamento mensal do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, calculado sobre a base de cálculo estimada, não o fez ou fez em valor menor que o devido. Por fim, questão da apreciação dos argumentos sobre a inconstitucionalidade, e aí ela alega que não tem competência. Escreve, inclusive, o decreto 70235 e a súmula CAF 2. Por todo exposto, deve ser mantida a aplicação da multa qualificada, ele visto o enquadramento dos atos praticados pela recorrente na conduta dolosa prevista no artigo 71, inciso 1, dos decretos 4502 e 1964. Por exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a exigência relativa à insuficiência de recolhimento relativa a COFINS. Ok. Questão da multa qualificada. Desculpa, eu falei decreto, mas é lei 4.502, né? Todos de acordo aqui com a multa qualificada? Então, por unanimidade de votos, rejeitado. É alguma preliminar, né, Paulo? Aqui se pôs no plural, mas aqui acho que é só uma. Preliminar de nulidade no mérito da provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. É isso? Confirma para mim, eu acho que é só uma. É isso mesmo. Temos aquele problema da gravação, vou ter que interromper, que o próximo processo deve alongar depois das 18 horas, vamos pedir para o apoio interromper para a gente já reiniciar os trabalhos.